abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Nós vamos, eu sei que a maioria aqui já conhece sobre a história de Daniel na cova dos leões, mas o Senhor quer nesta manhã falar aos nossos corações através desse texto. Eu estive durante essa semana meditando sobre esse texto, Deus falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler todo esse capítulo para que possamos ter uma melhor compreensão e que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações nessa manhã. Amém? Acompanhe comigo. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Até aqui por enquanto. Nós vamos estar meditando, lendo a palavra e meditando e falando um pouco sobre esse texto. Primeiramente nós vemos aqui no rei Dário, ali ele constituiu então 120 sátrapas. O que é sátrapas naquela época? É que cuidava de cada satrapia, de cada localidade. São governadores. Então ele constituiu governadores que estivessem sobre todo o reino. E esses governadores ali tinham presidentes, tinham vários tipos de governadores naquela época. E sobre eles tinham 3 presidentes. Dentro desses 120 governadores, o rei colocou 3 presidentes. E Daniel, aqui diz que entre esses 3, Daniel se destacou. Olha só que interessante. E aqui diz, Daniel, ele se destacou. Por quê? Porque havia nele um espírito excelente. Queridos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, quando nós temos um espírito excelente, o que é um espírito excelente? É quando nós temos o próprio Deus em nós, o próprio Espírito em nós. Quando nós caminhamos na verdade, nós vamos fazer a diferença. Queridos, se você caminhar segundo a palavra de Deus, você vai ser destaque aonde você for. Porque o Senhor diz na sua palavra, medita nela de dia e de noite. Para quê? Para que você seja bem sucedido. Josué aprendeu isso, Moisés aprendeu isso lá atrás também. Se você quer ser bem sucedido no teu trabalho, é lógico que você precisa buscar o aperfeiçoamento na área que você está atuando como um profissional, é óbvio. Mas mesmo assim, é como a Samira aqui colocando a vida dela nos estudos, a dificuldade que ela tinha para estudar, para se destacar, para o trabalho. Todos nós temos uma dificuldade. Mas quando nós estamos no Senhor, quando o Espírito Santo está em nós, nos direcionando, nós vamos ser destaque. Lá na área profissional, no trabalho, na nossa casa, no nosso ministério, aonde nós formos, mas não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. E aqui, o Senhor nos revela que Daniel se destacou, por quê? Porque ele tinha um espírito excelente. E aí então o rei pensou, vendo aquele homem diferenciado de todos os outros, pensou em constituí-lo sobre todo o reino. O rei olha para aqueles 120 e olha para, tem um homem diferenciado dentre esses 120, Daniel. Por que Daniel se destaca? Porque ele estudou mais? Não, ele estudou sim, ele se aperfeiçoou, mas ele tinha algo diferente, um espírito excelente. Deus estava com ele, e o rei então olha para aquele homem e fala, Daniel, eu vou constituir Daniel sobre todo o reino.
Queridos, agora preste atenção. Quando você está debaixo da direção de Deus, debaixo de uma unção de Deus, aonde Deus vai te colocar para ser diferenciado, o inimigo não vai se agradar. Quantos aqui já passaram situações difíceis, em muitas áreas, no trabalho, na família, em todos os lugares, no ministério, porque o diabo está olhando ali e falou: peraí, esse aí está se destacando, esse aí está querendo ser mais, e aí ele vai armar uma situação para que você e eu não avancemos. Quantas vezes nós já pensamos em desistir? Eu não vou fazer esse curso porque eu não vou conseguir, eu não vou tentar ali almejar algo na minha vida profissional porque eu não tenho essa capacidade, eu não vou prestar esse concurso porque eu não vou passar. Setas vêm sobre nós falando que nós não somos, que nós não conseguiremos, que nós não somos capazes, porque o diabo, ele vai tentar barrar tudo em nossas vidas. E agora, olha só interessante, vamos aqui no versículo 4. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Primeira coisa que nós vemos aqui em Daniel: Daniel era fiel. Daniel era fiel ao seu Deus, fiel ao seu rei, e eles não conseguiam achar nele nenhuma culpa, nenhum vício. Agora, deixa eu perguntar aqui: será que nós podemos nos colocar aqui como homens e mulheres de Deus, que as pessoas não acharão em nós culpa em alguma coisa? Será que as pessoas estão nos vendo lá fora como diferenciados, como pessoas fiéis, pessoas honradas, pessoas que são exemplo? Ou será que elas olham para nós e falam: não, esse aí é como qualquer um outro, mentiroso, murmurador, que também gera contendas, negativista, sempre está, colocando as coisas ruins, não tem nenhum otimismo, sempre está para baixo, sempre tem uma palavra negativa, nunca concorda com nada. Será que as pessoas têm olhado para nós desta maneira? Ou elas têm nos visto falando: essa pessoa é diferenciada, essa pessoa, ela é uma pessoa que nos levanta, é uma pessoa que nos alegra, é uma pessoa que nos conduz a uma verdade, é uma pessoa fiel, é uma pessoa honrada, é uma pessoa boa? Será que ela tem nos visto assim? Essas pessoas, esses homens olharam para Daniel e falaram: olha, nós não achamos nada de errado nesse homem, não tem onde achar uma culpa nele, porque ele é fiel. E aí o que eles então vão fazer? O diabo sempre trabalhando, porque ali há uma batalha espiritual. O diabo então usa aqueles homens, coloca uma situação para que eles executem. Olha só, então no verso 5, então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, rapaz, nunca vamos achar nenhuma culpa, nenhum problema, nenhuma situação contrária na vida de Daniel, a não ser na lei do Senhor. Vamos fazer algo com que ele desobedeça ao seu Deus. E aí eu pergunto: quantas situações nós já passamos onde desobedecemos a Deus
por causa dos homens. Quantas situações já fizemos em obediência ao homem e desobedecendo a Deus? Nós ministramos aqui domingo passado, falamos um pouco sobre isso. Não quero ser repetitivo, mas você sabe muito bem quando nós estamos obedecendo a Deus ou não. E obedecemos ao homem, obedecemos a nossa família mais do que a Deus, né? Obedecemos aos nossos pais mais do que a Deus. Obedecemos às vezes aos nossos filhos mais do que a Deus. E aqui esses homens então tentam falar: olha, precisamos armar algo contra que ele desobedeça ao seu Deus. Ou ele desobedece a Deus, ou ele desobedece o rei, porque ele era fiel a Deus e fiel ao seu rei. Se ele desobedecer o rei, ele vai perder toda a sua regalia. E se ele desobedecer a Deus, então ele não será mais esse homem de excelência. Olha só que situação. Como Daniel agora vai se comportar? Se ele obedecer ao homem, ele sai da direção de Deus. E se ele obedecer a Deus, ele pode perder o seu reinado ali que ele estava conquistando. Mas vamos ver aqui. Verso 6. Estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha só que trama. Primeiro, eles vão à presença do rei e eles mentem, porque eles falam: todos nós, presidentes, sátrapas, governadores, prefeitos, etc., concordamos. Eu pergunto, Daniel concordou com isso? Não, Daniel nem sabia dessa situação. Eles já vão com a mentira, dizendo que todos ali concordaram em que o rei deveria baixar um decreto, onde por 30 dias ali, ninguém deveria fazer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao rei. Por que eles estão falando isso? Porque eles falam: olha, se nós fizermos isso, Daniel, que vai lá buscar o seu Deus, clamar a ele todo dia, ele não vai poder fazer mais isso. Se ele fizer, nós derrubamos ele. Olha só aonde eles armaram para derrubar Daniel. Mas eles vieram com uma mentira. Agora, o interessante que eu vejo aqui, esse rei Dário, quando ele ouviu isso, ele se agradou. Olha só, massagearam o seu ego. Falaram: rei, olha, vamos fazer um decreto que ninguém pode fazer nenhuma petição a outros deuses, a nenhum homem, a não ser ao Senhor, rei Dário. Ele já, isso é bom, hein? Legal, gostei. Ninguém vai fazer nenhuma petição a não ser a mim. Eu, rei Dário, o grande. O ego, a vaidade, a soberba, aí sobe ao coração desse rei. Agradei, gostei disso. Todos estão, não, vamos fazer, já é para já. Eu, o Todo-Poderoso, nem os deuses, ninguém, homem nenhum poderá fazer nenhuma petição, a não ser a mim. E aí então, olha só, queridos, eles então fazem esse decreto, verso 8. Agora o rei estabelece o decreto e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Queridos, olha que decreto. Além de tudo, esses homens
falam para o rei: olha, esse decreto o senhor assina, faz aí uma escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Falou tipo assim: vou fechar tudo que eu puder. O rei não vai poder voltar atrás. Por quê? Eles sabiam que Daniel era o queridinho do rei, né? Vamos dizer assim. Porque o rei olhava para Daniel, um dos homens que seriam ali, que iria governar todo o reino, sobre todos eles, sobre todos os 120, era Daniel que estaria à frente. Então eles falaram: olha, vamos fazer algo que quando bater o martelo, quando ele assinar, não pode voltar atrás, porque o rei poderia voltar atrás, se ele não tivesse feito esse decreto, onde era irrevogável. Mas como o diabo é esperto, né? Astuto, né? Vou fechar tudo, vou deixar Daniel destruído. Mas veja bem, queridos, verso 9: e por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o decreto. Ora, quando Daniel soube, olha, Daniel não sabia de nada, ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas, para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha o que nós vemos aqui. Daniel era fiel a seu Deus. Ele tinha esse costume de subir ali, né, nos seus aposentos, no quarto, onde as janelas davam de frente para Jerusalém, e ali 3 vezes ao dia ele prostrava em joelhos e orava ao Senhor. Agora ele soube desse decreto, e agora? Não, agora eu não vou poder fazer mais isso. Agora o rei fez um decreto, que eu não posso mais clamar ao meu Deus, que eu só posso agora buscar Ele, durante 30 dias. Foi isso que Daniel fez? Não. Quando ele soube, ele falou: eu não vou deixar de buscar o meu Senhor, mesmo que eu seja lançado na cova dos leões. Eu aprendo isso, queridos, que nós por tão pouco, né? Não que hoje o inimigo está preparando uma cova dos leões, não. Mas o inimigo tem preparado tantas armadilhas, e muitos de nós estamos caindo, porque não estamos sendo fiel a Deus. Nós temos um adversário, que ele é real em nossas vidas todos os dias. Você clama ao Senhor hoje, amanhã ele já vem armando uma cilada contra você. E há uma luta, há uma batalha todos os dias. Mas o Senhor diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Não que nós não teremos essas batalhas, porque teremos. Mas o general, que é Jesus, Ele está à frente dessas batalhas, aleluia. E nós não estamos sozinhos. Daniel não estava sozinho nessa batalha. Ele cria no Deus vivo, no Deus todo-poderoso, que era com ele. Nós precisamos entender, queridos, que nos dias de hoje, o Senhor é conosco, não importa a situação que se lança contrária a nós. Pastor, mas está difícil na minha casa. Mas Deus sempre será contigo. Não desista. Não temas, o Senhor é contigo todos os dias. Mas o problema é que nós muitas vezes nos desanimamos com as situações e não obedecemos mais a Deus. Obedecemos o nosso querer, a nossa vontade, a vontade do próximo. E aí nós somos destruídos.
somos lançados nessas covas de leões. A nossa casa é destruída, o nosso trabalho é destruído, não vemos o que Deus tem para nós no nosso trabalho, onde o Senhor tem nos colocado por excelência. Perdemos grandes promoções, porque não obedecemos a Deus, estamos obedecendo aos homens. Como eu disse anteriormente no culto do domingo passado, quantos obedecem ao seu chefe na mentira? Por quê? Não, porque se eu não obedecer ao meu chefe, ele não vai me dar uma promoção. Uma vez, queridos, eu estava trabalhando há muitos anos atrás, e eu estava irritado com toda aquela situação no trabalho, cansado, e eu já queria, chutar o pau na barraca, como diz aí a todo mundo. Aí o Espírito Santo falou: você está aqui trabalhando, não é para esses homens, primeiramente você trabalha para mim, tudo que você está fazendo é para mim. Queridos, eu levei uma pancada espiritual assim, de Deus, que naquela hora eu falei: me perdoe. E aí eu comecei a fazer com excelência, com mais amor, porque eu estava fazendo primeiramente para Deus. E aí Deus foi me honrando naquele local, e saí debaixo de honra, aleluia. Me aposentei debaixo de honra, porque primeiramente eu sabia que eu estava fazendo para Deus. Quantas vezes me falavam: olha, vamos fazer isso, olha, vamos fazer aquilo. Não, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus. Eu nunca me vendi no meu trabalho, eu sempre me coloquei diante do Senhor. Ah, mas você estava arriscado a ser mandado embora? Sim, mas eu cria no meu Deus, eu cria no Deus que estava comigo. Eu tinha várias conferências, viagem de trabalho, vários lugares no Brasil, e sempre quando eu estava ali, era shows, era bebidas, eles traziam de tudo para aquelas conferências, não era só trabalho, tinha a área de lazer, traziam cantores famosos. Teve uma época que trouxeram até um pessoal de um bloco de carnaval lá do Rio de Janeiro, pagaram uma fortuna, irmãos. As empresas, elas gastam tanto por nada. Trouxeram lá um bloco de carnaval lá do Rio de Janeiro, no hotel onde nós estávamos, aquelas mulheres lá sambando, bebidas. Como que eu fazia? Eu ficava participando de todo o trabalho, toda a conferência, almoço, janta. Aí à noite era o lazer. Eu pegava e ia para o meu quarto no hotel. Vocês podem procurar qualquer foto de toda na época do meu trabalho, não tem. Até as pessoas falavam: Samuel, cadê você? Eu não vi nas fotos. Eu falei: não, eu estava descansando, porque depois era só a balada, os gerentes. E aí alguns gerentes chegavam: Samuel, não vi você lá. Aí os pessoal falavam: você tem que sentar lá na mesa, com o diretor, com o gerente, vamos sentar lá, vamos ficar lá, quanto mais perto, mais degrau você sobe. Eu falei: não, se for por isso, então eu vou ficar aqui onde eu estou, não preciso disso. E vocês talvez já passaram por isso: só tem que ficar do lado do chefe, rapaz, fica mais próximo, vamos lá. E eu via tudo aquilo. Aí um certo dia, um gerente chegou para mim e falou: Samuel, foi eu, ele no carro e mais um, daqui até Ribeirão. Ele falou: Samuel, anda comigo, que logo você tem aí o seu cargo de gerência. Eu falei: obrigado, prefiro andar com o Senhor Jesus, obrigado. Aí os outros todos viraram, gerente, rapidinho. Mas por quê? Faziam o que eles queriam, ficavam altas noites bebendo. Tinha a van do mal, eles falavam: tem a van do mal. Aí eles mesmos falavam: a van do mal. E eu falava: não participo disso.
Quando eu vejo aqui Daniel, eu não sou melhor do que Daniel, jamais. Mas eu não escolhi ir para um lado errado. Eu mantive a minha posição. Tive tantas oportunidades de cair em tentação, no erro, na prostituição, na bebida. Eles falavam, por que você não vai beber? Eu lembro que fomos numa conferência, uma época, veio várias pessoas importantes, até de fora. Queridos, compraram champanhe para cada um, uma champanhe para cada funcionário, caríssima. E aí quando chegou a minha vez, foram entregar a champanhe, né? Essa aqui é sua pelo prêmio, né? Eu olhei e falei, não quero. Rapaz, você não sabe o que é isso aqui, essa champanhe é caríssima. Eu falei, não, dá para outro, não quero. Vou tomar meu suco ali, o refrigerante. Os prêmios, bebidas caras e tantas outras coisas. Não precisamos disso, queridos. Nós precisamos nos posicionar. E aí ainda zombavam de mim, né? Alguns gerentes chegavam lá, Samuel, vamos beber aí. Eu na época ainda não era pastor, mas eu já era crente. E aí estávamos na piscina à tarde, né? Tinha acabado todo o trabalho, estamos descansando para depois irmos embora. E aí o gerente, o diretor, desce cerveja, desce champanhe. E eu pedi a minha Coca-Cola, né? Não é tão boa também, né? Vamos para o suco que é melhor. Mas eu ainda não fui curado disso. E aí eu pedi meu refrigerante. E eles, que isso? Está tudo pago. Olha aí, ó, champanhe, cerveja. Eu falei, não, eu prefiro o meu refrigerante. Aí eles me zombaram. Seu pastor não está aqui não, rapaz. Eu falei, claro que está. Cadê ele? Não está aqui não. Jesus é o meu pastor. Ele já está aqui. Os olhos dele estão sobre mim em todo lugar. Estou a mais de 200 quilômetros de casa. Mas o Senhor está comigo. A minha esposa não está aqui. A minha filha não está aqui. O pastor lá da minha igreja não está aqui. Mas meu Jesus está. E um deles ali era desviado, né? E eu falei, você sabe o que eu estou falando? Eu não preciso mostrar para você que eu sou homem para beber com você. Eu falei, rapaz, o que você bebe hoje, eu bebia o dobro lá no passado. Mas eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, fica na sua. Me respeita que eu te respeito. Olha, gerente, diretor. Ah, Samuel, você vai ser mandado embora? Não. Maior que está em mim do que está no mundo. Eles têm que saber quem eu sou. E aí, né, depois daquela zombaria, ficaram quietos. Aí já não mexeram mais. E eu sei que quando eu saí dessa empresa, eu fui honrado. Todos ali me respeitavam. Depois eu fui, né, consagrado, pastor. Quando precisava de oração, o diretor mandava a secretária, vai lá chamar o Samuel para fazer uma oração. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus, aleluia. E Daniel sabia disso. Daniel, então, ele olhou aquele decreto e ele, não, eu vou lá para o meu quarto. Vou continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz. E vamos ver aqui, queridos, então. Verso 11. Aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Se apresentaram ao rei e disseram, no tocante ao mandamento real, não assinaste o decreto pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E responderam diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Os inimigos, os fofoqueiros, né? Você conhece algum crente fofoqueiro? Algum crente mentiroso que, né, faz conteira? Não, crente não faz isso, pastor. É só aqueles lá do mundão. Antes fosse, né? Mas nós vemos aqui.
Eles então vão até, ficam vendo, quero ver Daniel, o que ele vai fazer. E olharam Daniel, orando a Deus. Chegaram correndo diante do rei, o senhor fez um decreto, o senhor assinou. Assinei. E o senhor não falou que se alguém não corresse, não viesse somente ao senhor, seria jogado na cova dos leões? Sim, falei. Então, agora sim. Então, Daniel, aquele queridinho do senhor, aquele que o senhor falou que vai colocar diante de todos, esse aí não fez caso, está fazendo caso, está nem aí pelo senhor, está lá, orando ao seu Deus. Foi direto para o rei fazer fofoca, levar uma contenda. E aqueles inimigos que estavam vigiando Daniel, não viram Daniel fazer nada de errado. Ele estava sempre fazendo as coisas certas. Lá no teu trabalho, está todo mundo de olho assim, quero ver se ele vai dar uma vacilada. Eu lembro que um irmão nosso aí, que já não está entre nós, ele muitas vezes chegava chateado ali para falar comigo, falava, pastor, eu entrei na brincadeira lá no meu trabalho, e quando eu percebi, eu já estava ali brincando, e aí eles zombaram, aí falaram, você não é crente? Eu falei, então, nós temos que vigiar todo dia. Eles vão cutucando, e fazendo aquela brincadeira, sem graça, uma piadinha, e você começa, talvez você nem fale nada, mas você dá uma risadinha, gostei, aí ele olha para você, viu, ô Samuel, você não é crente não? Aí cai a ficha, rapaz, sou, e caí na dele, caí na piadinha dele. Eles estão esperando nós cairmos em tentação, eles ficam instigando, quero ver até onde ele vai. Lá no trabalho, meus queridos, até que um dia, alguém lá tocou no coração da diretoria para bloquear todos os sistemas, os notebooks, computadores, porque olha, queridos, era terrível, as mesas, eram todas juntas assim, e quando você passava pelo corredor, ou passava do lado, era só pornografia, no trabalho todo. No trabalho, era coisas terríveis. Quando você não tinha, quando você estava passando, era tudo. Eu falava, misericórdia, que é isso? Até que um dia, baixaram lá um decreto que foi bloqueado tudo. Porque estava demais. Até chegou a mandar embora um funcionário. Mas era terrível. A pornografia dentro do trabalho. E as pessoas estão olhando. Nós temos que vigiar, queridos. As pessoas estão de olho em nós. Lá no supermercado, quando você vai fazer sua compra, as suas atitudes, como que você está, o que você está olhando. Eu lembro que um certo dia eu estava lá fazendo compra com a minha esposa, e caminhando, de repente eu vejo um irmão, e aí eu fui cumprimentar o irmão. O irmão solteiro, não era casado. Ele estava ali na prateleira comprando um preservativo. Aí eu fui dar paz do Senhor Jesus para ele. Ele não sabia o que fazer com aquele preservativo na hora, irmãos. Pastor, mas não tem nada a ver, ele estava comprando um preservativo, não tem nada a ver, irmão? Hoje tudo pode, está tudo lícito, tudo normal. Aí o irmão, pau, Senhor, não sabia o que fazer, Falei, paz, mas tudo bem, está na benção aí? Tal. Não sabia o que falar, irmão. Ele mesmo ficou desesperado. Eu estou tranquilo, eu não estou fazendo nada de errado, ele que está aí, Ele ficou tudo sem jeito. Fácil. Lá no supermercado. As pessoas estão ali. Eu estava uma época lá não era 25 de março, lá na José Paulino. Quem já foi na José Paulino fazer compra, aquela coisa, como 25 de março, lotado. E eu descendo lá com a minha esposa e tal, ela para um lado, eu para o outro. E aí eu ouço um grito, Samuel! Eu falei, Samuel aqui, José Paulino, não sou eu, E gritando. Aí quando eu vi, era comigo mesmo. Era uma pessoa aqui de Campinas que me conhecia, me gritando.
as pessoas, aonde você for, ela vai olhar para você. Já pensou se eu estou lá, né, José Paulinho, fazendo tudo errado? Samuel, te peguei no pulo, hein? Você pode ir onde for, São Paulo, Ribeirão, Estados Unidos, você vai encontrar alguém. A nossa irmã está lá, né, viajando de férias nos Estados Unidos. Aí essa semana ela postou, encontrou uma amiga vizinha dela. Olha aqui a minha vizinha. Aonde você for, alguém vai te achar. O diabo vai colocar, se você estiver fazendo coisa errada ainda, o diabo vai falar: aí, irmão, hein, está na benção, né? Vai te pegar fazendo tudo errado. Vigia, cuidado, que o diabo ele sempre vai preparar uma armadilha para que nós caiamos. E aqui então eles vão falar para o rei, né? Tem que falar: ó, o senhor fez esse decreto. E aí então, no verso 14, ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel. E a favor de Deus, ele propôs no coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Mas ele não podia fazer mais nada, porque ele assinou aquele decreto que era irrevogável. Ele amava Daniel. Ele queria Daniel na frente de tudo. Mas só que o ego dele, né, quando chegaram para ele, falou: não, vamos fazer um decreto, que o Senhor, ninguém pode recorrer a um Deus aí, ou ao homem, somente ao Senhor. E ele achou bom, só que ele esqueceu de Daniel, que Daniel só recorria ao seu Deus, e o rei sabia disso. Ele não foi pego assim: ah, não, eu não sabia que Daniel tinha um Deus que era. Não, o rei sabia quem era o Deus de Daniel, só que o ego dele na hora esqueceu. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, que muitas vezes nós esquecemos quem é Deus na nossa vida. As coisas fáceis vão vir e você esquece de Deus. E aí então o rei ficou muito triste e tentou salvar Daniel, só que não tinha mais jeito. Então, no verso 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. O rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha só, queridos, esse rei conhecia o Deus de Daniel. Ele falou: Daniel, eu não posso fazer nada por você. Eu assinei um decreto que é irrevogável, mas o Deus que você serve, Ele vai te livrar, aleluia. E olha só, foi trazida então uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei o selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. O rei então se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Queridos, presta atenção aqui. Naquela cova havia leões que estavam famintos. Depois nós vamos ver aqui no final. Era jogar uma carninha qualquer que era devorado. Agora aquele rei, ele vai até a cova e fala com Daniel: Daniel, será que o teu Deus se livrou da boca dos leões? Porque aquele rei já conhecia o Deus de Daniel. Aquele rei já sabia dos sinais de maravilhas do Deus de Daniel. Ele não foi lá à toa falando, não, com dúvida, será que Daniel foi, né, devorado? Não, ele tinha ainda a esperança que Daniel estava vivo.
por causa do Deus de Daniel. E aí então nós vemos Daniel respondendo. Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluia! Queridos, olha que coisa linda. Primeiro, o que eu aprendo aqui, Daniel fala: não foi achado em mim nada contra ti, mas sim foi achado em mim o quê? Uma inocência diante de Deus. Ou seja, eu era inocente diante de Deus, eu não fiz nada contra Deus, e nem contra o Senhor, rei, porque eu fui fiel a Deus e fiel a ti. Daniel responde isso. O Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões, porque foi achada em mim inocência diante do Senhor. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ah, queridos, nós precisamos caminhar na verdade. Não podemos cometer delito contra as nossas autoridades, mas nós precisamos primeiramente sermos fiéis a Deus, porque quando formos fiéis a Deus, Ele nos coloca por cabeça e não por cauda, Ele nos coloca por cima e não por baixo. O problema é que nós temos mais confiança na força do nosso braço, nas pessoas, do que em Deus. Quantos aqui já confiaram em homens e foram enganados? Eu já, tantos crentes que se dizem crentes, pastores. Por isso que eu sempre, primeiro, eu creio é no Senhor. A palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. Porque nós somos pecadores, somos errados. E olha só que coisa linda. O rei então, verso 23, vamos lá. O rei então muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Mas pastor, esse decreto era irrevogável. Sim, mas ele jogou Daniel na cova. Agora ele tira Daniel porque está vivo, não morreu. O leão está lá dormindo, né? O leão lá fala: esse aqui eu não posso comer. Aí o rei ia deixar ele lá o resto da vida dentro da cova? Não, ele já fez o que tinha que fazer. Ele não está indo contra o decreto dele, porque às vezes fala: ah, tá vendo? O rei voltou contra o decreto. Não, o rei lançou Daniel na cova. Só que agora ele chega: aí Daniel, estou aqui fazendo um cafunézinho nos leões. Será que eu posso sair? O rei se alegra: tira Daniel daí. Aí ele tira então Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos. Ah, queridos, agora nós vamos ver o que acontece. Foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aqueles fofoqueiros, aqueles que só faziam contenda, Deus deu um jeito neles. Foram lançados nas covas dos leões. E não só eles, seus filhos, suas mulheres. A família toda acabou. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto
pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Aleluia! O nome de Deus foi exaltado, glorificado através da vida de Daniel. Eu quero te dizer nesta manhã que eu e você podemos glorificar o nome do Senhor todos os dias, aonde nós estivermos, no trabalho, na rua, no supermercado, aonde na escola, na faculdade, nós vamos honrar o nome do Senhor. Aleluia. Ah, queridos, quando eu vejo essa passagem, eu falo: Senhor, eu quero ser esse homem fiel, glorificando o nome do Senhor em todos os lugares, porque os meus inimigos vão cair por terra. Aqueles que vêm falar coisas contrárias, o Senhor vai dar um jeito, irmãos. Aquele que está falando: você não pode, você não consegue. Quantas palavras negativas para baixo as pessoas estão falando de nós, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Daniel foi próspero, ele prosperou. Eu quero dizer que eu e você iremos prosperar em nome de Jesus. Eu tive um tempo na minha vida, isso já faz alguns anos, 2, 3 anos, eu comecei a olhar para mim e falar: Senhor, eu já estou com 50 e poucos anos, eu já não tenho mais o pique de 20 anos que eu tinha. Eu comecei a olhar e falar assim: o que eu posso fazer? Aí o Senhor, sabe, no seu amor, Ele leva a nós a sua palavra. Ele fala: lembra de Josué e Caleb? O que Caleb falou? Quando ele tinha 85 anos. Senhor, eu vou conquistar a minha terra, a herança que o Senhor me deu. Ele foi até Josué: Josué, lembra o que o Senhor prometeu a Moisés? Eu tenho uma parte, mas eu estou tão forte quando eu estava antes, aos 40 e poucos anos. E Josué então dá a terra para Caleb, e Caleb conquista aos 85 anos aquela terra. Eu cheguei em 60. Eu cheguei aos 60 anos, mas eu me sinto como se eu tivesse 30, porque é o Senhor que me dá força, é o Senhor que me capacita. Eu não vou olhar para o meu exterior, pelos meus cabelos brancos. Eu tenho que olhar dentro do meu espírito, porque é o Espírito de Deus que se move em mim. Ele tem grandes coisas para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Eu não vou desistir, eu vou perseverar, porque se olhar as circunstâncias, as palavras desmotivadoras, as palavras negativas, eu não caminho. Eu não caminho. Mas nós precisamos de pessoas que tenham palavras de fé, palavras que te motivam. Eu lembro de um testemunho do pastor Eibe, que ele falou que quando ele começou o seu ministério, o seu próprio obreiro do lado não tinha fé. Ele olhava para a igreja, não tinha ninguém, só tinha 2, 3 pessoas ali, e ele, o pastor e o obreiro, orando todo dia por vidas. E aquele obreiro disse que chegou para o pastor e falou: pastor, até quando nós vamos ficar orando aqui? Não tem ninguém, não vem ninguém nesse culto. Aí o pastor virou para ele e falou: olha, se você não tem a mesma fé que eu, pare de orar, porque eu tenho fé, eu sei o que Deus tem para mim. É isso que nós precisamos, de pessoas que andem na mesma fé e que não desanimem. Caminhe de fé em fé, de glória em glória. Amém, queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Cada vez que a minha fé é provada, Aleluia. Tu
me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, nós queremos a cada dia rompermos em fé. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Tu és o nosso Deus, o Deus vivo. Assim como o Senhor agiu na vida de Daniel, nós cremos que o Senhor age em nossas vidas hoje. Senhor, que nós possamos ser achados como fiéis a Ti, excelentes em tudo que fizermos, porque esta é a Tua vontade. Que nós sejamos a luz, o testemunho da Tua palavra, Senhor, aonde estivermos, que as pessoas possam ver em nós a Tua glória. Ah, Deus, ajuda-nos a caminhar de fé em fé, de glória em glória, todos os dias, Senhor. Que possamos colocar o Senhor acima de tudo, acima de todos, porque só o Senhor é Deus. Pai, perdoa-nos, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações, e nos ajude, Senhor, a caminhar a cada manhã em fé, diante da Tua palavra. Ah, Pai, obrigado, porque o Senhor disse: se nós cremos, nós veremos a Tua glória sendo manifesta em nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Que a Tua palavra, Senhor, venha se concretizar segundo o que nós lemos nesta manhã. Que ela se concretize em nossas vidas. Sela, Senhor, nesta manhã a Tua palavra em nossos corações. E nós agora Te agradecemos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que vocês tenham uma semana de vitória. O inimigo vai preparar uma cilada, uma armadilha, mas maior é o que está na sua vida, amém? Creia nisso, não abandone a sua fé, creia que Deus é maior que tudo na sua vida, em nome de Jesus. Tu e tua casa é uma bênção, amém? Quarta-feira estamos aqui às 15 horas, né? Você que está em casa, venha fazer parte aí conosco às 15 horas, e próximo domingo às 9:30 da manhã novamente. Um aviso depois. Dia 30, né? A pastora está aí convocando as mulheres aí. É um café da tarde, é isso? Mulheres
no dia 30 de julho, às 15 horas. Então, mulheres, terá um culto abençoado aí nesse próximo sábado, dia 30, vai ser uma bênção. E tragam, você uma convidada, porque eu creio que Deus vai falar grandiosamente a essas mulheres nesse dia 30, em nome de Jesus. Esteja orando por esse evento, em nome de Jesus, amém? Vamos dar uma glória a Jesus? 1, 2, 3, glória a Jesus, amém.